Questão da Federal do Rio Grande do Sul. Uma esfera de raio 2 centímetros, opa, já vou começar a destacar, né? Lembra? É bom sempre destacar as informações, até porque eu vou virar a tela só com as informações mais importantes. Uma esfera de raio 2 centímetros é mergulhada num copo cilíndrico de 4 centímetros de raio. Então imagina aí, imagina um copinho com 4 centímetros de raio. Você pega uma bolinha, imagina uma bolinha de gude, né? Não sei como é que você chama aí na sua cidade, no lugar onde você mora, tá? Mas uma bolinha de gude acho que é o nome mais universal. Você pega ela e mergulha nesse copo. Uma bolinha aí com um raio igual a 2. Sempre lembrando a pegadinha, em figuras circulares, deu raio ou deu diâmetro? A gente usa, em geral, nas formulazinhas, o raio, mas nada impede de usar o diâmetro. Ou se der o diâmetro, dividir por 2 e encontrar o raio. Pegou uma bolinha e mergulhou num copo, um copo tem raio 4, um copo cilíndrico de raio 4. Até encostar no fundo, de modo que a água do copo recubra exatamente a esfera. Então olha só, eu mergulhei, mas eu tenho que pensar o quê? Um pouco de física, né? A densidade do objeto que vai ser mergulhado. Será que ele vai até o fundo? Ou será que ele vai ficar boiando um pouquinho? Não sei. Mas nesse caso, falou que vai mergulhar até o fundo e a água vai recobrir exatamente a esfera. E aí a pergunta que a Federal do Rio Grande do Sul faz é, antes de a esfera ser colocada no copo, a altura de água era? Tinha altura no copo, subiu a água. Tudo bem? Você vai ver uma questão boa, né? Pensa que quem elaborou a questão elaborou muito bem, porque eu destaquei o texto inteiro. Ou seja, o texto inteiro é importante, eu só não destaquei as alternativas, até porque só tem uma para destacar, que é a correta, que eu já vou te mostrar. Mas antes de começar a resolver a questão, eu quero te mostrar o princípio envolvido nessa questão e que poderia estar envolvido em qualquer outros sólidos da geometria espacial, que é o que a gente chama de volume deslocado. Imagina a situação, você tem um copo com água até uma certa altura. Você vai lá e coloca uma bolinha lá dentro. Imagina uma bolinha de gude aí, tá? Uma bolinha de gude, ela é pesadinha, ela provavelmente vai o quê? Afundar, ela vai encostar lá no fundo. Adri, mas por um princípio físico, dois corpos não ocupam os mesmos espaços, quer dizer que quando a bolinha entra na água, a água tem que o quê? Subir. Faz sentido? Imagina que você pega um balde com água, um recipiente com água. Se você coloca alguma coisa lá dentro que afunda, uma parte dela pelo menos, o nível de água vai o quê? Subir. E esse volume desloca. Aí qual é a ideia? Adri, peguei o copo, coloquei a bolinha lá dentro. Beleza. O nível de água sobe. E o tanto de água que sobe, o nível que deslocou, é igual ao volume daquilo que entrou. Se entrou um objeto ali com um volume X, vai ter um deslocamento formando um volume deslocado. De onde estava para onde foi, que tem um volume igual àquilo que entrou. Eu poderia ter um aquário que é um paralelepípedo e colocar dentro dele um conezinho. Adri, se ele afundar, o volume que desloca no prisma, no paralelepípedo, é igual ao volume daquilo que entrou, que é um cone. Então dá para fazer uma associação de volumes com várias figuras da geometria. O mais importante é lembrar o quê? Que o volume deslocado é igual ao volume daquilo que entrou. E às vezes até a prova pode cobrar de você um objeto colocado lá dentro, uma pedra, qualquer coisa do tipo, que Adri não saberia calcular o volume. Mas desde que me seja dado o volume, que a questão dê o volume daquilo que entrou, dá para fazer o quê? O volume deslocado, ok? E aí tem uns detalhezinhos sobre esse volume que desloca, que eu já vou mostrar aí na próxima sequência do slide. Mas pegou essa ideia? Você entendeu esse princípio? O volume deslocado é igual ao volume daquilo que entrou. Às vezes já vão te dar os volumes, às vezes tem que calcular, que é o caso uma esfera que entrou, nós vamos calcular o volume da esfera. Legal então? Vamos lá. Pegando as informações principais ou iniciais que foram dadas. Ele começa falando que é uma esfera de raio 2 centímetros, então eu vou pegar a minha esfera e vou marcar que o raio dela vale quanto? 2, beleza? Ela foi mergulhada num copo cilíndrico, ou seja, num cilindro que tem raio da base igual a 4. Desenhei o nosso copo, já com uma certa altura de água. Esse desenhado em azul aqui, ó, é até onde tem água, beleza? E esse cilindro tem um raio quanto? Um raio 4. Agora você concorda, inclusive é a pergunta feita pela Federal do Rio Grande do Sul, que há de ter uma certa altura de água. Aí eu te pergunto, qual é a altura de água que nós já temos inicialmente? Você pegou o copo, tem água nele. Qual é a altura de água? Não sei. É inclusive a pergunta que é feita. Então se eu não sei, eu vou lá e chamo de X. Chamei de X ali, ok? Beleza. Agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar essa esfera e eu vou mergulhar lá no copo.
E Adri, quando eu coloco ela, a questão fala que ela vai encostar no fundo e essa água que vai subir, porque lembra? O volume vai deslocar porque a esfera entrou. Ela vai recobrir, ela vai cobrir exatamente a minha esfera. Tudo bem? Então eu vou fazer o quê? Vou pegar essa esfera e jogar lá dentro agora. Vai lá, vai. Dá um peteleco nela. Foi, o nível da água subiu. Adri, faz de novo só pra eu ver como é que é? Então tá bom. Vai lá, esfera, vai. Aí dá um peteleco nela. Foi, e o nível de água sobe. Porque quando entra algo, o volume tem que deslocar. E o volume deslocado, só dessa parte em azul, tá? Ele é igual ao volume daquilo que entrou, que é o volume da esfera. Adri, então o volume dessa bolachinha que tá ali, ó, azulzinha, que é um cilindro, é igual ao volume da esfera. Mas como é que você sabe que o volume daquilo que deslocou, só aquela partezinha azul, é o volume de um cilindro? Porque a estrutura inicial também é de um cilindro. Se fosse um prisma, seria também um prisma, com a mesma base e uma certa altura. O problema é quando é um cone ou uma pirâmide, né? Ah, imagina uma taça no formato de um cone com o vértice para baixo. Tem bebida até uma certa altura, ou água, e você coloca uma bolinha lá dentro. Vai deslocar o volume de água? Claro, o nível de água vai deslocar. E o volume daquilo que desloca é igual daquilo que entrou? Só que o deslocamento nesse caso é um tronco de cone. Se for uma pirâmide, é um tronco de pirâmide. E não é o fim do mundo trabalhar com troncos, mas dá um pouquinho mais de trabalho, ok? Se forem prismas, né? Um prisma em si ou o cilindro, o que desloca também é um prisma ou também é um cilindro. Pegou bem a ideia? Show de bola então? Adri, qual é a conclusão? O volume daquilo que foi deslocado, mais uma vez, para ter certeza que você entendeu. Você vai lá e empurra a esfera lá para dentro. Quando ela entra, o nível de água sobe. E Adri, o volume deslocado, que é essa bolachinha ali, ó, aquele cilindro, é igual ao volume da esfera. Volume da esfera, já tem um raio, tá ok. Volume do cilindro, Adri, vai ser a área da base vezes a altura. Então vai ter uma alturinha só deslocada. Mas antes, ele falou que quando a esfera entra, ela toca lá no fundo e a água que sobe, ela cobre exatamente a esfera. Se a minha esfera tem raio 2, o que cobre é a altura, o diâmetro. E se o raio é 2, o diâmetro é 4. Portanto, a altura lá da base até o nível que a água subiu é 4. E a altura só do cilindro deslocado é o que eu vou precisar para calcular. E aí eu não sei quanto é que é, eu vou chamar de quê? H. Eu não sei quanto de altura deslocou. Em algumas questões, às vezes, ele fala o quanto subiu a água. Ao colocar a bolinha lá dentro, a água deslocou tantos centímetros e você não tinha o raio da esfera. Aí você descobre o raio da esfera. Legal? Deu para entender a questão? Vamos lá então? O volume deslocado, o princípio, é o fundamental. Essa questão é de altíssimo nível e é muito legal. Deixei para aula de esfera, porque é bacana quando você tem que calcular o volume daquilo que entrou. Quer dizer, eu acho bacana, né? Você pensa assim, quanto menos eu calcular, melhor, né, Adri? Mas é legal porque dá mais... a questão fica mais emocionante. Vamos lá? Adri, o volume deslocado, que é o volume de um cilindro, é igual ao volume daquilo que entrou. Já repeti 10 vezes, vou repetir quantas for preciso para você lembrar disso. Que o volume deslocado é igual ao volume daquilo que entrou. Então o volume do cilindro é igual ao volume da esfera. Volume de um cilindro, área da base vezes a altura. A área da base é o quê? πr ao quadrado. É um círculo, né? πr ao quadrado vezes a altura, que é h. E Adri, o volume da esfera, vem? O volume da esfera, 4πr ao cubo, lembra, volume, grau 3, 4πr ao cubo dividido por 3. Claro, eu vou ter o quê? O raio da esfera e o raio do cilindro. Como nesse caso o raio do cilindro tem que ser maior que o raio da esfera, por isso eu chamei de Rzão e Rzinho, só para diferenciar um do outro, legal? Beleza, com toda a dinâmica da questão e com essa equação que nós montamos, será que vai dar para responder a pergunta feita pela Federal do Rio Grande do Sul? Antes de a esfera ser colocada no copo, a altura de água era... Quanto que era a altura de água? Nós chamamos a altura de água antes de a esfera ser colocada de x. Adri, a equação que nós montamos foi essa. Vamos ver. O raio do cilindro tem ou não tem? Tem, é 4. O raio da esfera tem ou não tem? Tem, é 2. E Adri, o que é que vai sobrar nessa equação? H. E se eu encontrar o H, eu encontro o x, sim ou não? Claro! Porque quem é o x? É o 4 menos H. Se eu fizer 4 menos H, eu descubro o x. E é o x que a gente quer encontrar. A altura de água antes dela ser colocada, que foi a pergunta feita. Vamos lá então? O Rzão, o raio do cilindro vale 4 e o raio da esfera que vale 2. Só troquei as informações. Só troquei o que eu já tinha. Adiante de sair resolvendo, vamos calcular. Cara, vamos simplificar antes.
Olha só, não tem π de um lado, π do outro? Então multiplicando bonitinho, posso cancelar π com π. Aqui eu tenho 4 ao quadrado, que é 16. 2 ao cubo, que é 8. Dá para simplificar. Por 8 fica 1, por 8 fica 2. E aí o 2 com 4 também dá para simplificar. Olha como você aproveita e ganha tempo na questão quando você simplifica. Mas sempre simplifique com certeza, sabendo o que você está fazendo. Adri, 2 com 4 pode? Claro que pode. Por 2 fica 1, por 2 fica 2. Se você olhar bem, do lado de cá sobrou o quê? H, né? Do lado esquerdo, no primeiro membro, só sobrou H. Do lado direito, sobrou em cima 2 e embaixo 3. Portanto, H é igual a 2/3 de centímetro, ok? Adri, se nós encontramos o H, basta fazer a continha para encontrar o X. Quem é o X mesmo? O X é o todo que vale 4 menos H. 4 menos H. O H vale 2/3, coloquei ali. Diferença de fração, como é que faz para resolver? Tira o tal do mínimo múltiplo comum dos denominadores. E o MMC entre 3 e 1 é 3. Aí lembra, você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vem comigo. 3 dividido por 1, 3. Vezes 4, 12. 3 dividido por 3, 1. Vezes menos 2, menos 2. E aí 12 menos 2, 10. Portanto, 10/3 de centímetro. Ou se quisesse fazer a continha, daria 3,333. Mas eu deixei na forma de fração porque as alternativas também estavam na forma de fração. E essa é a altura da água que eu tinha antes do sólido entrar. Porque quando entrou, o nível de água subiu e o volume deslocado é igual ao volume daquilo que entrou, que pode ser uma figura conhecida ou não, legal? Então só para finalizar a questão, nesse caso, gabarito letra D, que era a altura de água antes de a esfera ser colocada. Pegou a questão? Alto nível, né? Questão muito boa e ela pode cair com outros sólidos, não numa aula de esfera, de repente com outros sólidos fica bem interessante também.